pode abrir comigo em Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 6. A partir do verso 1, nós já lemos várias vezes esse texto, mas queremos começar por aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Existe uma base. Aqui, a palavra, o escritor de Hebreus diz: princípios elementares da doutrina de Cristo. E também diz: não lançando de novo a base, fala de alicerce, de fundamento, de base, daquilo que é em essência fundamental. Imagine, por um instante, Lúcio, se nós estivéssemos agora preocupados em cursar uma faculdade, mas não tivéssemos aprendido, por exemplo, a somar, subtrair, dividir e multiplicar. Como seria a tua experiência acadêmica? Ou se você não tivesse sido alfabetizado, tem como você pensar em edificar algo se você não tem aquilo que é elementar, aquilo que é fundamental, aquilo que é base? Aqui, a palavra diz que nós temos princípios elementares. Gosto dessa palavra. Princípios elementares. Alguém tem uma outra versão? De Hebreus 6:1? Não? Tem alguma palavrinha diferente? Eu tenho aqui várias versões também. Aspectos elementares. Bom. E se nós pararmos para pensar, por exemplo, Alan, que interessante que, um exemplo aqui, que a imposição de mãos seja um aspecto fundamental, ou um elemento principal. Sim ou não? Veja no versículo 2, 6:2. O ensino dos batismos, porque está no plural, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, e imposição de mãos, bem como a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São coisas que, se nós passarmos a leitura rapidinho,
nós falamos assim, tudo bem, ok. Porém, sentimos na pele como se nos faltasse como funciona uma continha de mais e subtrair, da qual todas as equações daí em diante dependem desses fundamentos. Pode falar, cara. Exato. Aqui, na verdade, o escritor está dizendo assim: deixemos os fundamentos e partamos para aquilo que vem a seguir. Essa é a ideia do texto. Né? Não estou equivocado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existia um fundamento. É que eles tinham um fundamento para poder edificar. Que eles estavam deixando de lado e partindo para outras coisas. Se Deus permitir, ele põe ali. Agora, estamos certos de que nós temos esse fundamento? Ou esses fundamentos? Será que nós compreendemos bem o Evangelho? E eu creio, agora eu vou dizer, vou profetizar. Eu creio que em pouco tempo nós vamos migrar de um nível de formação que nós estamos vivendo para um nível de expansão. Mas isso só vai ocorrer se nós tivermos base. Porque nós não queremos cair de novo em um sistema piramidal, onde todos que estão aqui não saibam responder a respeito da sua fé. E precisem de alguém que responda, que busque, que ouça Deus. O tempo de formação, ele não pode ser confundido. Se uma comunidade ela tenta se expandir, enquanto ela está sendo formada, ela pede para ter muitos problemas. Porque aquilo que vai ser disseminado vai partir mais de uma experiência particular do que da palavra e do Espírito. E é justamente o que nós não precisamos mais. Nós precisamos receber do Espírito esse fundamento, compreender aquilo que são os princípios elementares, os rudimentos, os fundamentos, os aspectos fundamentais, da onde a nossa vida está parada. Preste atenção. Existe um aspecto hoje que eu quero, na verdade, continuar falando. Nós falamos quarta-feira passada sobre o temor de Deus. Só que nós falamos depois de um tempo largo de adoração que nós tivemos. E aí eu pedi 10 minutos e falei 40. Lembra? Peço perdão por isso. Eu falei, você tem 10 minutos? E você falou, sim. E eu falei 40. E depois nós terminamos. Só que eu não consegui transmitir um terço daquilo que o Senhor tinha ministrado. E tem a ver justamente com o fundamento. Por isso nós começamos aqui em Hebreus. Tem a ver sobre o juízo eterno. Você já ouviu falar da vida eterna? Eu também já ouvi falar da vida eterna.
Agora, você ouviu falar do juízo eterno? Porque ambas as coisas são eternas. Tem peso. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não é um assunto, né, João, que chama muito a atenção. Porém, acredite, é importante. Hoje nós vivemos um tempo onde os princípios de Deus, eles são aplicados para que haja benefício. Essa não é a única faceta do fundamento de Cristo. Teoricamente, a fé em Cristo Jesus e no Deus verdadeiro traz benefício. Certamente que traz. Agora, outra coisa é você construir a tua fé baseada nos benefícios. Eu comecei dizendo, e eu vou reler aquilo que eu li na semana passada, na quarta-feira, Lucas 12, 4. Vamos lá? Eu preciso que você esteja atento, eu preciso que você participe, para que nós possamos ir até o nível aonde o Espírito nos propôs ir. Se você não participar, se você não estiver atento, vai ser muito difícil que a gente consiga chegar lá. E é certo que teremos que esperar uma outra oportunidade do Espírito para que isso ocorra. O que diz em Lucas 12, 4? Na sequência. O 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Nós começamos na quarta-feira falando sobre isso. Quem nós devemos temer? Nós devemos temer aos homens ou devemos temer a Deus? É interessante, Jesus disse que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo e depois disso nada mais pode fazer. A essas pessoas nós não devemos temer, Jesus disse. Mas ele diz no 5, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, pois, que depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Digo-vos, a esse deveis temer. Agora, 3 versículos para cima. Como Jesus chega nessa declaração? Então vamos ler versículo. Vamos começar do 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem.
Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Eu quero que você veja que o temor, ele está associado a algo. Deus não vê. Deus não atenta para tudo que eu faço. Deus não vê todas as coisas. No Velho Testamento, todas as vezes que os profetas, que os sacerdotes, eles se afastavam de Deus, havia uma ligação. Eles diziam assim: Deus não se importa. Deus não vê. Deus não atenta para isso. Jesus falou mais, preste atenção nisso. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Será que Jesus era satanista? Porque ele falou mais do inferno do que do céu? Não. Por que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque nós precisamos do temor de Deus. Nós acabamos de ler uma passagem onde ele diz assim: não temais aquele que pode só matar o corpo, mas temei aquele que depois de matar o corpo pode jogar no inferno. O temor do Senhor nos diz que nada pode ficar oculto de Deus. Então, a primeira coisa que eu devo associar é que a ausência de temor está ligada. A ausência de temor está ligada a um conceito, a uma estrutura dentro de nós que diz assim: Deus não vê isso, ou Deus não se importa com isso, ou Deus não quer saber disso que eu estou fazendo. Todos os que têm ausência de temor caminham nessa direção. Deus não se importa com isso. Deus não atenta para isso. O verdadeiro temor do Senhor diz: não há nada secreto que não venha ser conhecido. Você anotou no sábado uma lei espiritual que dizia: a árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Agora eu quero que você marque no final do teu caderno mais uma lei espiritual. E ela diz assim: não há nada secreto que não venha ser conhecido.
E aí nós entramos no fundamento elementar, no princípio elementar de Hebreus 6, dizendo: existe um julgamento eterno. Porque se existe julgamento, existem cartas na mesa. Se existe julgamento, existem evidências. Existem temas para serem expostos. O que está acontecendo no nosso país? Nunca houve uma ação do Poder Judiciário como está acontecendo nesta geração. Se há julgamento, isso quer dizer que existe um processo de trazer à luz aquilo que está oculto. A palavra diz que existe um julgamento eterno e que isso deve ser uma das bases, ou seja, o alicerce, um dos alicerces, parte do alicerce da nossa vida com Deus. Não há nada que permaneça oculto. Se não temos temor, podemos ser enganados, achando que as coisas que não são percebidas por Deus, vou repetir, se não temos temor, podemos ser enganados, achando que as coisas que Deus aparentemente não percebe ou não se atenta, não vão produzir nenhum malefício para mim, nenhuma consequência para mim. Logo, eu recebo um conforto, uma misericórdia que a palavra não diz que existe, que é falsa. Preste atenção nisso. Como que eu sou confortado se eu não tenho temor de Deus? Eu sou confortado quando eu digo assim: Deus não atenta para isso, logo isso não é importante, eu posso fazer. E aí recebo a misericórdia que eu mesmo criei. Porque em nenhum momento a palavra diz que essa misericórdia existe. Em nenhum momento diz que Deus não considera as pequenas coisas. Em nenhum momento diz que Deus não considera algum tipo de coisa. Todas as coisas Deus considera. Mas quando eu quero me sentir consolado, eu apelo para esse tipo de misericórdia que não existe. Se não temos o temor de Deus, cairemos no temor dos homens. Não existe outra forma. Se você não teme a Deus, você teme aos homens. E quantos sabem que você serve aquele que você teme? Então, se o seu maior problema é que alguém veja você pecando, você está temendo os homens. Logo você está servindo aos homens. O julgamento eterno do Senhor é um aspecto verdadeiro do temor que Ele espera que tenhamos. Vejamos 2 Coríntios 5, 9. Do 9 em diante.
Quem pode ler? Leia de novo, Juliano, fazendo favor. Ele não está falando para ímpios. Ele está falando para irmãos. Todos nós, importa que compareçamos diante do tribunal de Cristo. Vá no versículo 11. O que diz aí? A única coisa que pode trazer segurança para você e para mim, nesse dia do Senhor, do julgamento do Senhor, é o temor. Porque conhecemos o temor, ele diz, no versículo 11, porque nós conhecemos o temor, nós persuadiremos, falaremos a respeito das coisas do Senhor para vocês. Isaías 33, 6. Quem pode ler? Trinta e três, 6. O que diz? Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. O temor é a chave. Ele nos manterá no caminho da salvação. Se você diz aqui, ó, no versículo 6, eu só posso desenvolver a minha salvação com temor. Não há outra forma que eu desenvolva a minha salvação, que eu viva ela, que eu receba e que eu pratique a minha salvação sem temor. Mateus 7, 21, que nós lemos no sábado. Quem pode ler? Continue um pouquinho mais, porque esse é o... Pode continuar.
Quando nós falamos de fundamento e de desenvolver a nossa fé, a nossa salvação por meio do temor, nós estamos falando que o alicerce de tudo isso é temer a Deus. Nós estamos falando que aquele que cumpre os seus mandamentos, ele edifica a sua vida sobre a rocha. De qualquer forma, aquilo que nos mantém no caminho que Deus tem revelado a cada um de nós é o temor. Quando o povo sai do Egito, nós sabemos que Egito, deserto, terra prometida, tem a ver, é um tipo da nossa salvação. Quantos entendem essa linguagem? Você entende? Sim ou não? Quantos entendem que isso é um tipo? Amém? Antes de levar o povo à promessa da terra prometida, Moisés levou o povo a quem prometeu, a quem fez a promessa. Veja em Êxodo 20, 20. O que diz na tua versão? Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Espera aí. Como? Não temais, mas para que o temor, e se você ler em algumas traduções, diz assim, não esteja diante de vós, a minha também está aqui, mas na NVI diz, para que o temor de Deus esteja em vós. Não temais, mas Deus te trouxe aqui para que o medo dele, o temor dele esteja em vós. O quê? Essa passagem é justamente quando o povo se aproxima da montanha e a montanha fumega. E aquele que tocasse na montanha morreria. E havia estrondos, havia relâmpagos, havia nuvens, e o povo estava ali, e o povo diz assim, não! Fale o Senhor com Moisés, e Moisés nos fale. Porque o Senhor tinha trazido o povo até aquele espetáculo na montanha, para que o temor dele estivesse dentro do seu povo. Quem tem medo foge. Quem tem temor corre para Deus. Quem tem medo de Deus, da forma como nós conhecemos o medo, foge de algo assim. Mas quem tem temor de Deus, corre para Ele. Da mesma forma, quando existe alguma coisa que nós praticamos que não está de acordo, se você não tem o temor de Deus, você foge dele, você se esconde, assim como Adão fez, se escondendo de Deus. Mas quem tem temor de Deus se apresenta diante dele, porque sabe que nada está oculto aos olhos de Deus. Você sabe o que Jonas tentou fazer? Ir para o lado oposto? Tentou, porque não existe. O salmista diz,
para onde eu for, aonde eu colocar a minha cabana, a minha cama, ali o Senhor estará. Não há forma de fugir da presença de Deus. Aqui nós começamos a diferenciar, então, o que é medo e o que é temor, de uma forma mais ampla. O Senhor trouxe o povo e diz assim: não temam. Porém, o Senhor vos trouxe aqui para que o temor dele estivesse em vós. Só existe um jeito de explicar. Que aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração é diferente do medo normal que nós sentimos. Que o temor de Deus tem umas características diferentes, que hoje nós vamos ver rapidamente. Temer a Deus quer dizer honrá-lo, acima de tudo, reverenciá-lo, respeitá-lo. O que é mais importante para Deus deve ser mais importante para você. Nós devemos gritar aquilo que o Senhor está gritando e sussurrar aquilo que o Senhor está sussurrando. Existe uma diferença muito grande nisso. Porque quando ele diz assim, olha, vocês fariseus, vocês dão o dízimo do cominho, do tempero e de tudo mais. Vocês devem fazer essas coisas, mas não omitir as outras, que são mais importantes. O que deve ter mais lugar na nossa vida com Deus? Aquilo que Deus determina que tenha mais lugar. Ambas as coisas são importantes. Mas o que acontece quando nós começamos a gritar aquilo que Deus sussurra e sussurrar aquilo que Deus grita? O que começa a acontecer quando nós começamos a pegar na palavra aquilo que me faz bem e que por ora me parece agradável e colocar isso como mais importante, se Deus não vê isso de forma importante? Estamos gritando aquilo que é verdadeiro, mas Deus está sussurrando. Você entende? Pegar coisas que para Deus são verdades, mas fazer delas algo maior ainda daquilo que Deus prioriza. Existem níveis de temor de Deus, e eu quero que você meça em que nível você está. Se você puder anotar isso, anote. O primeiro nível de temor: obedecer a Deus instantaneamente. Quantos de nós somos tardios em obedecer a Deus? Vamos obedecer a Deus depois da terceira vez que Ele nos fala no ano. Sim ou não? Isso não acontece? Esse é o primeiro nível de temor. Se você tem um nível para você subir, para que nós possamos subir, o primeiro degrau é esse. Temer a Deus é obedecer a Deus instantaneamente. Segundo nível, obedecer quando não faz sentido. Esse é outro nível. Quando nós aprendemos a obedecer a Deus instantaneamente, aí o Senhor diz assim: eu quero que você me obedeça quando não faz sentido para você. Uau! Por quê? Porque estamos acostumados a obedecer somente quando faz sentido. Se seu filho começasse a agir assim com você, só obedeça se fizer sentido.
Terceiro nível, obedecer mesmo que doa. Uau! Vou repetir. Primeiro nível, obedecer Deus instantaneamente. Segundo nível, obedecer quando não faz sentido. Terceiro nível, obedecer mesmo quando dói. Quarto nível, obedecer mesmo que não veja benefício. Vou fazer isso, mas o que eu vou ter em troca? O que vai vir para mim? Isso eu obedeço porque se eu fizer isso, acontece isso, mas e isso? Quinto nível, obedecer completamente. Temer a Deus é obedecer a Deus instantaneamente. Temer a Deus é obedecer a Deus quando não faz sentido. Obedecer a Deus é mesmo quando dói. Temer a Deus é o mesmo que obedecer mesmo que não haja benefício. E último, temer a Deus é obedecer a Deus completamente. Esse é um nível de temor que nós devemos buscar. Vamos ver Deuteronômio 5:29. Que diz aí? Perceba, aquilo que Deus associa ao temor é a obediência. Quem dera o meu povo obedecesse completamente os meus mandamentos e isso abençoaria tanto a vida deles até a vida dos filhos. Quem tem outra versão? É tão linda essa palavra de Deuteronômio 5:29. O que diz aí? Quem pode ler? Mirela? Uau! Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Uau! Você crê nessa palavra? Salmo, aí nós começamos em um outro nível de revelação, Salmo 111:10. O que diz aí? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós poderíamos dizer, o temor do Senhor é o fundamento, é a base da sabedoria. Agora eu quero dizer para você o que é sabedoria. Anote aí. É conhecimento e habilidade para fazer a escolha certa no tempo oportuno. Isso é sabedoria. Conhecimento e habilidade para fazer a escolha certa no tempo oportuno. O que é a base disso na nossa vida? Temer a Deus. Em que nível de temor você está? É justamente o nível de sabedoria que você opera. Porque tem a ver com o tempo
que Deus espera que você reaja a algo que Ele te pede para fazer. E não se um dia na sua vida você vai reagir. O temor de Deus, Ele diz assim, esse é o momento, eu preciso obedecer instantaneamente. Porque esse feeling é o que falta para se tomar uma decisão sábia. Por quê? Uma decisão acertada fora de tempo é um erro. O que te faz sábio é justamente o nível de temor que você tem a Deus. Se Deus diz para você, faça isso, e você faz imediatamente, você é considerado sábio. E o que é sabedoria? Conhecimento e habilidade para fazer a escolha certa no tempo oportuno. Isso gera consequências na sua vida maravilhosas. Porque mesmo sem você ter a noção daquilo que você estava fazendo, muitas vezes, por obedecer ao Senhor, no momento oportuno, Deus te prospera. E entenda, prospera no sentido mais amplo da palavra. Ele te faz vencer os teus desafios. Agora, quando ele diz assim, olha, faça isso, e não existe temor de Deus, e nós vamos buscar uma confirmação, e nós vamos esperar chegar aquilo que a gente acha que o tempo oportuno, ter condições para obedecer, e aí, meu irmão, o tempo já passou. A consequência daquele ato não será a mesma. Provérbios 24:3. O que diz? Isso é só um plano de fundo para aquilo que nós estamos querendo chegar. Não chegou ainda na pregação. Com a sabedoria edifica-se a casa. Com a inteligência ela se firma. Como que eu edifico a minha casa? Conhecimento e habilidade para fazer a escolha certa no tempo oportuno. Se eu quero edificar a minha casa, eu preciso temer a Deus. Porque temor é a base, é o fundamento da sabedoria. Pode falar. 24, 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quando eu entendi isso, se eu quero edificar algo, eu preciso de sabedoria. Para que eu tenha sabedoria, eu preciso ter o temor de Deus. Por quê? Porque não tem como. Veja se existir um buffer na linguagem de informática, um delay. Por exemplo, Deus está dizendo, mova o teu braço esquerdo. Você... já era. Como as coisas vão acontecer? Quem já assistiu Ratatouille? Quem gostou de Ratatouille? Eu também. É um dos meus prediletos, só não assisto quando eu estou com fome. O ratinho fica em cima da cabeça e vai orquestrando, sim ou não? O cozinheiro com uma habilidade tremenda, a ponto de pôr sal e fazer... É mais ou menos essa a imagem que me vem à mente quando Deus fala disso. Se você tem temor, você está respondendo à iniciativa de Deus instantaneamente. Se você não tem temor, entende? Não funciona. Nós estamos falando de um tipo de sabedoria espiritual que vem de Deus,
não a sabedoria humana que você consegue acumulando informação. Nós estamos falando de uma sabedoria que vem do Senhor, que é acertada, que é rema, que tem um tempo determinado para se cumprir. Vou dar outro exemplo. Você está caminhando com alguém, estão os dois, buscando ao Senhor. Existe uma diferença entre vocês dois, e o Senhor diz: perdoa. Você fala assim, talvez um dia cogitarei a ideia, daqui um tempo farei isso. Ok. O tempo se vai. Você nunca vai saber o que obedecer ao Senhor naquele tempo poderia ter produzido de bom na tua vida. Se foi a possibilidade. E assim, vez atrás vez. Porque o temor de Deus é o que te mantém no caminho. É o que nos mantém no caminho. Teríamos confiança de estar no julgamento do Senhor se tivéssemos temor. Teríamos confiança de que toda a nossa vida, sendo esquadrinhada pelo Senhor, seríamos julgados de forma favorável pelo Senhor. Você entende? A única coisa que pode produzir isso em nós é o temor do Senhor. Ninguém estará preparado para esse dia, quando esse dia chegar, de todos estarem frente ao tribunal de Cristo, se não tiver o temor do Senhor. É impossível que você vá para esse momento com confiança. Hebreus 13, versículo 12 e 13. Hebreus 3, perdão. Hebreus 3, 12 e 13. O que diz? (12) e o 13. Lê de novo, Marcelo, fazendo um favor. 12 e 13. Esse ponto é importante que nós aprendamos. O que me impede de pecar? E aí nós vamos começar a finalizar. O que me impede de pecar não é o amor de Deus, mas é o temor. Quantos acham que uma pessoa que ama a Deus pode pecar? Você já viu pregadores
caindo, de perto de você, pecando, caindo, na televisão. Vou citar aqui Estevão Hernandes, Sônia Hernandes. Você acredita que eles não amam a Deus? O que me impede de pecar não é o amor, mas o temor. Muitas pessoas que amam a Deus pecam. O amor, ele te livra de ser uma pessoa legalista, porque ele traz revelação, ele traz intimidade, comunhão, vida. O amor te livra de ser legalista. O temor te livra de ser injusto. Vamos ver Jeremias 32, 38. Que diz: esse texto está falando da nova aliança, que o Senhor Jesus viria trazer para nós. E ele está dizendo assim: eu vou colocar dentro desse povo um novo coração. Não para que me ame. Está escrito aí para que me ame? Como está escrito aí, Vlamir? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer um bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Veja, não estou dizendo que o amor não é importante. O amor te livra de ser legalista. O temor, ele te livra de praticar a injustiça. Eu colocarei o meu temor para que você me ame, para que você guarde os meus mandamentos todos os dias e seja bem-sucedido em tudo que você for fazer, e até teus filhos. Amor sem temor gera iniquidade. A palavra diz que Lúcifer ele foi chamado de iníquo, até que a iniquidade se achou no seu coração. Colocarei o meu trono sobre o trono de Deus. Amor
sem temor gera iniquidade. Porque lembra? A ideia daquele que não tem o temor é: Deus não se importa com isso. Deus não se importa se eu fizer isso. Eu o amo. Ele conhece o meu coração. Agora, por alguma vez você já perguntou se você teme a Deus? Se você ama a Deus, pode ser que você já tenha perguntado a si mesmo: será que eu amo a Deus? E aí você chegou à conclusão: sim, eu amo a Deus. Mas agora você pode perguntar para você mesmo: será que você teme a Deus? Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. O que diz aí? O que faz algo permanecer para sempre é o temor de Deus. O temor é límpido, ele é puro e dura para sempre. Dura para sempre. O que faz algo durar para sempre não é o amor, mas o temor. O que faz nós permanecermos no caminho do Senhor não é o amor, mas o temor. É Ele que faz com que dure para sempre algo. Por exemplo, Satanás, Lúcifer, temia Deus? Não. Por quê? Porque não durou para sempre. Adão temia Deus? Não, porque não durou para sempre. Porque se tivesse temido, duraria para sempre. O temor dura para sempre. Agora vai em Isaías 11. No versículo 2, o que diz aí? Pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de temor. Agora veja o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Quem? A pergunta é: quem deleitará? Quem se deleita no temor do Senhor? Quem se deleita? De quem esse texto está falando? Leia um pouco mais e você vai entender. Ele está falando de uma pessoa. Veja aí, de quem? Da casa de Davi. Mas quem é que ele está falando? Quem virá julgar? Quem virá estabelecer? Quem é, irmãos? Jesus, que é da casa de Davi. Ele se deleita no temor, diz a palavra, e por isso ele dura para sempre. E por isso ele não caiu. E por isso ele não pecou. E por isso ele não foi vencido por Satanás, porque ele se deleita no temor do Senhor, diz Isaías, capítulo 11, no versículo 3. Jesus se deleita no temor do Senhor, ele se goza, ele se alegra no temor do Senhor, e por isso o seu trono durará para sempre. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Se você vai aplaudir, aplauda forte. Se você vai aplaudir, faça isso para o Senhor.
Se você ama o Senhor, mas não teme ao Senhor, você não durará para sempre. O que eu acabei de dizer é muito pesado. Se você ama o Senhor, mas não teme o Senhor, você não durará para sempre. O que faz algo durável, algo não se desviar, é o temor, não é o amor. Vamos ver Romanos 11, 19. Eu já estou terminando. O que diz aí? Pode ler na sequência. Sabe o que ele está dizendo aí? Ó, ele está falando, nós da casa de Israel somos a oliveira. O ramo da oliveira foi quebrado e vocês foram enxertados. Lembra desse assunto? Enxertados na oliveira. Agora, faça uma coisa. Não se ensoberbeça por causa da graça que está sobre a sua vida. Porque se ele fez isso com o ramo original e quebrou por um tempo determinado para lidar com Israel, o que você acha que ele vai fazer com você? Leia o versículo na sequência, Lamir. Pode ler. Porque se Deus não colocou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus A severidade de Deus. para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Uau! Tema Deus, porque entenda algo. Ele pegou os ramos naturais e ele cortou esses ramos para dar oportunidade a um novo povo, de toda língua, de toda tribo, de toda nação, a ser enxertado na videira. Agora, você não se ensoberbeça, achando que você pode todas as coisas. Porque certamente, se ele cortou o ramo, ele cortará você também. Paulo diz isso. A pior coisa que nós podemos enfrentar são pessoas que tiveram contato com alguém que não teme a Deus. Por exemplo, os filhos dos pastores. São uma classe tão diferenciada de pessoas que muitos deles não querem nem ouvir falar de Jesus. Porque ouviram durante toda a sua vida os seus pais falarem algo e viverem outra coisa. Tiveram uma experiência do que é viver com alguém que não teme a Deus. O nosso modo de viver sem temor influencia demais as pessoas. Nós transmitimos os princípios através das nossas palavras e das nossas ações. Mas sem temor, ninguém permanecerá. Então,
Veja, quanto tempo nós gastamos na Congre ensinando princípios? ,99% das reuniões são ensinar princípios. Sem temor, não adianta nada. Não permanecerá. O amor está baseado em cumprir os mandamentos. Aquele que me ama, cumpre os mandamentos, certo? Mas em não descumprir, o que é preventivo para o homem descumprir é o temor. Você pode querer praticar os mandamentos porque você ama Deus, mas você só vai querer não praticar a injustiça se você teme a Deus. Entende? Agora, para terminar, Marcos 10. Quem pode ler Marcos 10, 17? Bem alto, para a gente terminar. Pode continuar. Porque chamas bom, ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém, defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Honesto, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amor. Uma coisa que falta, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, descaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Como é o nome dessa passagem? Não é uma parábola, é uma passagem. Aconteceu. O jovem rico. Né? O homem que deseja possuir tudo. Como é a imagem que você tem do jovem rico? O quê? O que ele era? Fala de novo. O menino riquinho. É mais ou menos essa imagem que a gente tem, né? Mas se você lê novamente, e lê de novo, e lê de novo, você vai ver que algo muda. Por quê? Primeiro ponto. Você acha que ele amava Deus? Amava sim ou não? Quantas vezes você chegou na Congre cheio de amor e se joelhou aqui e falou assim: pastor, o que eu preciso para ter a vida eterna? Isso parece um menino mimado? Riquinho? Veja bem, quantas vezes na sua vida você teve essa atitude? No meio de muita gente, se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus e falar assim: o que me falta para ter a vida eterna? Quantas vezes na sua vida você agiu assim? Você acha que ele buscava Deus? Esse é o primeiro ponto. Entre amor e temor, eu quero fazer uma diferença aqui. Ele buscava Deus. Segunda coisa, não era uma pessoa enganada.
porque ele não chega e diz assim, Senhor, ele diz, bom mestre. Ele não está dizendo assim, você é o Senhor da minha vida, fica comigo. Ele diz, bom mestre. Terceiro ponto, ele diz assim, o que me falta para ter a vida eterna? Ele sabia que ele não tinha vida eterna. Outro ponto, por que ele era rico? Quando o Senhor diz assim, vai, honra teu pai e a tua mãe, ele fala dos mandamentos, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele fala 6 mandamentos, ele fala assim, desde a minha meninice eu tenho praticado esses mandamentos. Por isso ele era rico. Mesmo rico, sabia que lhe faltava algo. Aí eu quero que você entenda onde entra o Senhor Jesus, aquele que se deleita no temor de Deus. Em qualquer congregação que você imaginar, 98%, e eu quero crer que a gente vai tirar essa daqui, se entrar o homem mais rico da cidade, e você estiver debaixo de uma denominação, e você estiver com os bispos presentes, e algo acontecer mais ou menos assim como Jesus fez, no outro dia esse pastor ele vai ser chamado no conselho da igreja. Ele vai dizer, você está ficando louco? Ele é o homem mais rico da região. E você vem com essa história de negar a si mesmo, de vender as coisas e dar para os pobres. Da onde você tirou isso? Vamos chegar lá. Esse era o ponto. Jesus não olhou para essa situação como todo mundo olharia. Porque o que estava diante dele era um homem que buscava a vida eterna. Ele omite os 4 primeiros mandamentos que falam do relacionamento com Deus. Os que falam com o relacionamento com o ser humano, do 5º ao 10º, ele guardava todos. Se você quer ter relacionamento, vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. E ele foi embora, porque era rico. O que eu quero dizer? Existem pessoas que não são enganadas. Como nós pregamos aqui no sábado, existem impostores, pessoas que estão enganadas, porque pensaram que fazendo uma oração mágica, poderiam ter acesso a tudo aquilo que é o reino de Deus. Esse homem não era um homem enganado. Ele sabia aquilo que ele praticava, e ele sabia aquilo que ele queria. E o Senhor, que se deleita no temor do Senhor, diz exatamente aquilo que ele precisava fazer para ter a vida eterna.
O temor do Senhor vai fazer com que você seja perseguido. O temor do Senhor vai fazer com que você vá na contramão daquilo que é a cultura de cada nação que você visitar. Não só dessa nação, de cada nação que você visitar. Porque nada se compara à cultura que vem do reino de Deus. E é essa cultura que Jesus vivia inserido. E para que esse homem tivesse essa experiência de ter a vida eterna, ele precisava negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E Jesus disse para ele, olhando nos olhos. Mas fator, diz assim, Jesus o amou. Sim ou não? Jesus não estava brincando com ele. Veja no texto aí, Marcos 10. Antes dele falar o que ele precisava fazer, como está o texto aí? Quem pode ler? Carla. O amou e disse. Só uma coisa te falo. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Veja, o amor não impediu. Você vai entregar tudo que você tem. É? O amor que ele tinha por aquela pessoa não era maior do que o temor que ele tinha do Senhor. Ele disse aquilo que ele precisava dizer. Ele o amou, o olhou nos olhos e disse exatamente aquilo que ele precisava. Por temer a Deus, por se deleitar no temor de Deus, ele fez isso. Tinha inúmeras razões para nós, um de nós, dizer assim, claro, vamos fazer uma oração e segue-me. Vamos minimizar a situação. Jesus não fez isso. Por que ele não fez? Porque temia a Deus. Se deleitava no temor de Deus. Ok? Vamos colocar de pé, irmãos. Espírito, nos ensina. Nos ensina. A temer ao Senhor. Ajuda-nos. Nesse tremendo processo. Livra-nos. Da falsa liberdade que nos tira dos teus propósitos eternos.
Que esse seja um tempo para que possamos refletir isso. Existe, na maioria de nós, uma falha no nosso caráter, produzida pela ausência de temor. Você não sabe o quanto isso faz mal. Sem o temor, sem a noção, o fundamento que existe um julgamento eterno, que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e tanto os incrédulos como aqueles que foram salvos pelo Senhor, todos estarão diante do tribunal. Serão momentos diferentes, mas todos nós estaremos diante do Senhor. E eu penso, e aquilo que eu tenho recebido do Espírito, é que existe uma diferença muito grande em você amar a Deus e em você temer a Deus, e que ambas as coisas são importantes, e se te falta uma, certamente você terá danos, porque são coisas que sustentam a nossa fé. Que nesses dias, o Espírito de Deus, um dos 7 Espíritos de Deus, ele está preparado para imprimir no nosso caráter aquilo que nós não tivemos na nossa infância com os nossos pais, por exemplo. Se isso não foi impartido quando éramos crianças, se o temor de Deus não foi ensinado para nós, se não tivemos a oportunidade de vivenciar isso, o Senhor, Ele preparou o Espírito Santo para que viesse e trouxesse consigo o temor de Deus. E assim como o Senhor Jesus fazia, possamos fazer hoje, nos deleitarmos no temor do Senhor. Nos deleitarmos no temor do Senhor. Nos deleitarmos no temor do Senhor. Eu oro para que esse Espírito se estabeleça hoje sobre a nossa vida. E diante daquilo que nós pudermos ouvir hoje, a nossa vida seja um pouco mais equipada. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar com essa palavra? Amém?